de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 2% na última reunião do ano. Inclusive, a gente comentava ontem aqui, Fausto, a respeito da pressão que sempre existe pelo aumento de juros quando há ali alguma elevação da inflação. Mas, por enquanto, o Copom manteve ali a taxa estável em 2%. Como é que você viu essa decisão, Fausto? A decisão do Copom de manter a taxa básica de juros era uma decisão prevista por quase a maioria dos analistas econômicos, uma vez que era a última reunião do ano. Nós ainda estamos com uma economia sob influência aí da pandemia, é uma taxa de crescimento bastante baixa, e ainda a inflação está girando no entorno da meta. Há uma avaliação pelo relatório do Copom de ontem de que a inflação ela está controlada e que essas pressões de alta de preço elas estão limitadas à alimentação, principalmente nesse cenário aí de que de alguma forma para o ano que vem deve ser contido. É uma decisão bastante importante, uma vez que a economia está bastante fria ainda. Os estímulos econômicos que vêm derivados aí da redução da taxa de juros, da manutenção de uma taxa de juros em patamar negativo, né, ou seja, abaixo da taxa de inflação, contribui para que o investimento retorne, em especial nas diversas áreas aí impulsionadas pela taxa, por exemplo, a construção civil e outros que de alguma forma coloquem a questão para frente. O que deixa em dúvida ainda para o próximo ano é como é que essa trajetória de inflação vai se consolidar, ou seja, se a inflação futura, de fato, ela vai se estabilizar. Isso tem a ver muito, neste momento, com a questão internacional, com a questão em especial também da desvalorização do real. Se a desvalorização do real ela vai se manter ou se ela vai reduzir, um indicador começa a apontar e a taxa de câmbio ela está voltando aos patamares mais próximos aos R$ 5, e isso pode indicar, sim, uma pressão de inflação muito menor. Agora, a manutenção da taxa de juros também é bastante importante na curva da dívida pública, uma vez que a taxa de juros remunera, de certo modo, os títulos públicos que colocam em questão aí o para frente. Nós vamos assistir ainda muito esse debate, muito provavelmente ao longo de 2021, primeiro porque o centro da meta ele abaixa para 3,75, então isso coloca para o Banco Central pressões em relação à convergência da meta de inflação e da inflação do ano, de um lado, e de outro a gente vai começar a ver como é que o mercado vai estar operando em relação aos títulos aí, em especial os títulos com vencimento futuro, que vai indicando um pouco como o mercado vai analisar esse segmento e como é que ele vai cobrar para o rolamento da dívida pública. Não há dúvida que ano que vem nós vamos assistir bastante pressão do ponto de vista fiscal, do ponto de vista aí do enxugamento dos gastos públicos para que o Banco Central mantenha essa taxa muito baixa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse movimento é um movimento importante, inclusive para que você possa ter uma contenção da própria questão fiscal, uma vez que a taxa está referenciada e referencia a dívida pública. Agora, Fausto, a questão fiscal também se relaciona com a possibilidade, né, de retomada do crescimento da economia. E na ata do Copom se fala ali em continuidade da recuperação desigual entre os setores, quando faz referência justamente ao crescimento econômico, e também observa que a incerteza continua acima da usual, sobretudo para o período a partir do final do ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento dos efeitos dos auxílios emergenciais. Curioso, né, Fausto, que até o Copom reconhece a importância do auxílio emergencial na economia, mas parece que boa parte da equipe econômica ainda não vê aí o impacto que vai ter a saída do auxílio emergencial de cena. Sem dúvida, Glauco, mas ao mesmo tempo a manutenção da taxa é o outro lado dessa conversa, porque o Copom acredita e olha, né, do ponto de vista inflacionário, que o fim do auxílio emergencial
ele de certo modo segura uma elevação de preços ali, em especial do o que a gente chama de inflação de demanda, uma vez em que boa parte da população vai perder receita, e isso está segurando e já vinha segurando principalmente a inflação de serviço, ou seja, hoje nós temos claramente uma inflação de custo, ela está ancorada nos valores aí vinculados ao câmbio de um lado e de outro a questão dos alimentos, mas ao mesmo tempo você olha para a inflação de serviço, a inflação de serviço é bastante baixa. Inflação de serviço, o que que é? Inflação de serviço é ali o cabeleireiro, é ali, enfim, o trabalhador ali que está operando a limpeza, enfim, a limpeza e outros setores vinculados a esse setor, ou seja, é basicamente mão de obra, né? Basicamente os trabalhadores que foram bastante afetados pela pandemia e que, de certo modo, tiveram auxílio emergencial como uma figura bastante importante para a sua sobrevivência. A aposta, inclusive, do Copom é que o fim do auxílio emergencial faz com que essa pressão inflacionária sobre o setor de serviços não aconteça, uma vez que você vai ter menos recurso no mercado. Então, você tem duas apostas diferentes aí colocadas. Você retira recursos do mercado, em especial aí por conta do fim do auxílio emergencial, e mantém uma taxa de juros baixas, apostando que o setor privado, de certo modo, vai colocar recursos por conta da taxa que está bastante baixa, ou seja, em vez de ele alocar recursos na dívida pública, ele coloca recursos na economia real. Nós temos que saber e ver como é que isso vai se comportar ano que vem, em especial a hora que de fato o auxílio emergencial deixar de existir e que esse conjunto bastante grande de famílias deixa de ter recursos. E até que ponto a gente vai conseguir manter aí uma taxa de crescimento e principalmente geração de emprego e renda que venha substituir isso. Nós temos insistido que a questão aí da economia está longe de voltar à sua normalidade, em especial para setores mais pobres, e que o auxílio emergencial é fundamental. A redução a manutenção da taxa de juros, ela contribui para o sistema minimamente voltar a investir, mas por outro lado o investimento tem que estar vinculado à expectativa, e a expectativa está vinculada a como é que o governo, em especial, vai atuar ano que vem em relação a construir aí a perspectiva ao longo de 2021. Algo que este governo é bastante efêmero, hora você tem uma decisão, hora você tem outra, e que deixa aí o conjunto dos atores econômicos com bastante insegurança, e a gente vai observar de fato até que ponto o setor privado vai de fato caminhar para o investimento. Agora, quando as pessoas veem em geral a questão dos juros baixos, né, elas já pensam justamente na questão do acesso ao crédito, né, tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, pequenas, médias, microempresas aí com muitas dificuldades na pandemia, mas isso ainda não se resolveu, Fausto. Quando a gente vê, por exemplo, dados de outubro, observa inclusive que o chamado spread bancário, a diferença do quanto os bancos pagam pelos recursos e quanto cobram dos clientes, subiu de 21,2 pontos percentuais para 21,5. Isso aqui com os dados do mês de outubro. Ou seja, esse crédito ainda não está chegando com mais facilidade, apesar do cenário econômico de crise que a gente vive, Fausto. Bem, esse é um problema na economia brasileira. Quer dizer, mesmo quando você tem uma taxa básica de juros bastante baixa, essa relação com o crédito e essa relação com os juros na ponta, ela não se efetiva. Nós operamos um spread, ou seja, uma remuneração, a diferença entre a taxa básica que você tem aí na ponta do mercado muito alta, tanto para as famílias quanto para as empresas. E esse problema, esse descasamento no crédito, ele é também uma trava, inclusive, na eficácia aí, de como que a taxa de juros baixa ela vai se alastrando pelo mercado e ela vai incentivando o investimento. Ou seja, basicamente o que a gente tem no Brasil, em grande medida, o que a taxa básica de juros faz é com que aquele poupador, né, que está com recursos ali guardado, tome uma decisão de investimento e não o apoio de fato do setor financeiro ao que o Brasil volte a crescer. Isso é um problema já bastante antigo. Isso está ancorado principalmente porque o setor financeiro historicamente tem uma taxa de remuneração do seu dinheiro muito alta aqui no Brasil. É um mercado pouco concorrencial, né? Os 4 grandes bancos eles têm um papel bastante importante
dentro do mercado de crédito, e em especial aí, com a saída dos bancos públicos dessa operação, ou seja, dessa competição que de certo modo forçava o setor privado de alguma forma a operar com taxas de juros mais baixos. Quando os bancos públicos começam a operar também basicamente as taxas de mercado, o que a gente vai ver ali é essa concentração de crédito e o crédito não chegando mais barato na ponta. E sem crédito na ponta, esse é um dos elementos da nossa dificuldade aí da recuperação econômica de maneira mais sustentável. Esse é um dilema para ser equacionado, algo que ainda o Brasil carece aí de uma longa discussão e que, de certo modo, drena boa parte dos nossos recursos, tanto do Estado quanto da família, que, de certo modo, vão aí para o setor financeiro. E é bom lembrar, né, Glauco, que o setor financeiro, além do que ele ganha com as taxas de juros, ele ganha também com as tarifas. Só as tarifas públicas, ou só as tarifas obrigatórias aí do banco, ele, de certo modo, paga boa parte das suas contas operacionais. Então, você tem ali essa disputa do ponto de vista do mercado de crédito que vai, certamente, uma barreira aí do retorno ao crescimento. E quando você fala da questão dos bancos públicos, a gente sempre lembra ali do período da crise de 2008 e 2009, que eles foram um instrumento importante justamente para buscar a redução do spread bancário, facilitar o acesso ao crédito por parte das pessoas e também das empresas. Mas hoje o governo simplesmente abriu mão de fazer isso, mesmo num cenário de crise pior que aquela ainda. Não só abriu mão, como ele indica o processo de privatização desses bancos. De alguma forma, os bancos públicos começam ali a serem fatiados, do mesmo jeito que vem acontecendo com as outras estatais, em especial a Petrobras, e esses bancos vão cada vez mais perdendo a sua capacidade de atuação no cenário. Esta ideia de que o Estado tem que sair num cenário tão concentrado, que é o caso do sistema bancário brasileiro, é algo bastante ruim, uma vez que as ferramentas que os bancos públicos têm são ferramentas que chegam para a economia real. A Caixa Econômica Federal tem um papel fundamental ali no setor imobiliário, no setor de habitação e construção civil, e o Banco do Brasil é o principal agente financiador aí da agricultura e da agricultura familiar. Quando você olha para esses dois grandes mercados, eles têm condições diferenciadas exatamente porque os bancos públicos atuam de maneira muito efetiva nesses dois mercados. E quando a gente olha para os outros setores em que os bancos o setor privado predomina, a gente vê o tamanho do spread e a gente vê essa dificuldade de você liberar recursos. Pensar o futuro e pensar o crescimento passa por a gente minimamente enfrentar essa questão de liberar recursos para quem precisa e não concentrar de novo o crédito para aqueles que não precisam e, de alguma forma, você, mais uma vez, continuar o processo de concentração de renda. Não há saída para o Brasil do ponto de vista do crescimento econômico se ele não enfrentar a questão do mercado financeiro e de crédito e, de outro, a questão da concentração de renda. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Esta é a Rádio Brasil Atual.